Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Que palavra profunda, que promessa do coração de Jesus. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. E o que é honrar a Deus? O que é servir a Deus? Honrar a Deus é respeitá-lo. Servir a Deus é entregar os nossos talentos em prol da construção do reino de Deus. O reino de Deus aqui é a salvação eterna, eterna. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a salvação eterna. Mateus 6,33. Jesus está dizendo que todo aquele que trabalha para que a sua alma seja salva, a sua em primeiro lugar, e também a dos outros, o Pai o honrará. E como que Deus nos honra? Deus nos honra de uma forma privilegiada, não permitindo que nós vivamos no pecado. É a primeira forma de Deus nos honrar. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. E essa honra pode ser tão grande quanto o martírio. Ontem nós celebramos Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, mártir. Hoje nós estamos celebrando São Lourenço, proto-diácono de Roma, né? Um dos primeiros mártires, diáconos de Roma, amigo do Papa Sisto. Lourenço nasceu na Espanha, mas foi criado em Roma, e ele era amigo pessoal do Papa. Era chamado o arquidiácono, ou seja, o primeiro diácono, aquele que está ali ao lado do Santo Padre para fazer as vezes, né, do serviço litúrgico. E o diácono, na igreja antiga, ele não tinha somente, e até hoje é assim, graças a Deus, mas antigamente era muito mais. Ele não tinha só a função de segurar o missal para o Papa, segurar as vestes sagradas, ajudar o Santo Padre a se paramentar, desparamentar, não. O diácono, ele cuidava dos tesouros da igreja. Os tesouros da igreja do ofertório. Hoje nós temos as equipes de dízimo, né? Antigamente não, o ofertório, os pequenos dotes das santas missas ficavam em cargo da administração do diácono. Mas muito mais, São Lourenço, porque ele era um homem santo, ele via como verdadeiro tesouro da igreja os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados, aqueles abandonados, as viúvas, os órfãos. Esse é o verdadeiro tesouro da igreja de todos os tempos, e era para o coração do diácono São Lourenço. E quando Diocleciano, imperador romano, um dos piores, na perseguição, ordenou que
todos fossem mortos, todos os presbíteros, todos os diáconos, o Papa, que matasse todo o clero, que matasse todo o magistério da igreja, principalmente o Papa, aqueles que estavam ao redor dele. E São Lourenço foi poupado. O Papa foi morto, o Papa Sisto, mártir, no dia 6 de agosto, e São Lourenço foi poupado por mais alguns dias, justamente porque chegou aos ouvidos dos romanos que era o diácono que cuidava dos tesouros da igreja. E os romanos, preocupados, com a concorrência da igreja, se a igreja estava tirando, os bens do império, São Lourenço, que era também um homem muito alegre, um jovem alegre, assim, uma alma leve, e ele falou assim: então tá bom, eu vou pegar o tesouro da igreja. Soltaram ele, ele foi buscar o tesouro da igreja. Aí trouxe um monte de viúva, de órfãos, de pobrezinhos, de cegos, de coxos, e ali os romanos viram isso como um insulto, e decretou a morte de São Lourenço através de um martírio lento, onde ele foi queimado numa grelha. Santo Ambrósio vai dizer que São Lourenço foi de fato martirizado assim. Colocaram ele numa grelha, queimaram, torturaram, e diz a tradição católica, e isso é documentado, que depois que ele ficou bastante tempo na grelha, ele falou: olha, agora vocês podem virar do outro lado, porque esse lado aqui já está bom. Mas a gente acha isso engraçado, e até uma historinha, mas como que os mártires resistem a tantos tormentos? Se alguém me quer servir, João 12, 26, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Aonde que Jesus está por excelência? Onde é o trono de nosso Senhor Jesus Cristo? A cruz. Aonde eu estou, lá também estará o meu servo. E aqueles que servem a Deus com coração generoso, é honrado pelo Pai com a graça do martírio. O martírio, ele é incompreensível à luz humana, à inteligência humana. Porque os mártires, eles sofrem sim, mas eles estão revestidos de uma graça tão grande que ali já não é mais o sofrimento deles, mas o sofrimento do próprio Cristo. São Lourenço, depois assim de ser torturado, foi morto, e morto, os seus restos mortais foi colhido pela igreja primitiva. E hoje tem uma belíssima basílica em Roma dedicada a esse santo mártir. Martírio significa isso, testemunho. E o que Jesus quer da nossa vida é o testemunho. Só que ninguém vai dar aquilo que não tem. Para nós testemunharmos Jesus no dia a dia, precisamos estar cheios da sua palavra. Aqui que está a necessidade de se alimentar espiritualmente. Por que o Papa Sisto, São Lourenço, os mártires de todos os tempos, Quantos mártires, o próprio cânon romano, Todos os que são citados no cânon romano, na oração eucarística primeira, são mártires. Todos os apóstolos foram mártires, inclusive São João. Não, São João morreu de morte natural. Morreu porque Jesus o poupou, mas tentaram matá-lo. Ele foi jogado dentro de um caldeirão de água fervendo, saiu ileso, mas tentaram martirizá-lo. Os apóstolos foram mártires. Quantos primeiros cristãos foram mártires? A igreja romana é banhada pelo sangue dos mártires. E eles testemunharam Jesus ao extremo, porque eram fiéis nas pequenas coisas. Hoje nós estamos percebendo, no grau que chegamos, que nós vivemos numa sociedade que está às avessas. Quando Nossa Senhora apareceu na Rue du Bac, em Paris, Nossa Senhora das Graças, ela profetizou, ela disse, ela descortinou para nós que o mundo estaria às avessas, de pernas para o ar, Gente, as coisas estão totalmente desordenadas, em todos os sentidos que vocês pensarem. No âmbito familiar,
no âmbito social, político, na economia, na relação dos países, né? Relação país a país, parlamento, reino. As tensões desse mundo são muito grandes. Fora as questões climáticas, meu Deus. Um amigo meu comentava lá: padre, nós acordamos todos os dias cedo para ir à missa aqui em Minas Gerais, mas junho e julho é todo dia de manhãzinha, 5 graus, 4 graus, 6 graus, não abaixa, o frio não vai embora, não vai. Outros lugares, recorde, estive na Europa agora, mês passado, julho, a Europa nunca viu 47 graus. Na Espanha, na França, Portugal, Fátima estava 47 graus em Fátima, incêndio para todo lado. Então, o próprio planeta vai mostrando para nós a desordem do coração do ser humano. Gravem isso no coração. Conforme está o coração do ser humano, conforme está a família. Conforme está a família, conforme está a igreja. Conforme está a igreja, conforme está a sociedade. E se a sociedade está em desordem, o cosmos, o planeta Terra, também está em desordem. Cosmos significa ordem. Deus, Ele ordenou a criação. O pecado desordenou a criação. E o Espírito Santo, o coração imaculado de Maria, Ele quer ordenar o nosso interior. E se a gente não for homem e mulher de fé, que vive das pequenas coisas e se alimenta da fidelidade do dia a dia, nós não teremos o que oferecer. Se quisermos preservar a nossa vida nesse mundo, o Senhor está dizendo no Evangelho, nós vamos perder. Mas se nós perdemos a vida, ou seja, se nós nos gastamos, nos consumimos por amor a Deus e à igreja, e ao próximo, e aos pequenos, a nossa vida vai ser salva. São Lourenço brilha na glória junto com todos os mártires. E aonde estão os bilionários e famosos deste mundo? A maioria deles estão no inferno. Vejam como morreram esses artistas, esses homens famosos, esses políticos, ditadores, vejam como eles morreram. O próprio Diocleciano, como morreu. Nero suicidou, Hitler também, né? Teve aí um fim trágico. Todos esses líderes, artistas famosos, pessoas que querem viver, curtir a sua vida ao extremo, dominar ao extremo, eles perecem em vida e depois eternamente. Mas os pequeninos, aqueles que servem a Cristo, aqueles que servem a igreja, aqueles que não desanimam das pequenas coisas, da liturgia do dia a dia, da liturgia das horas, do Santo Terço, da meditação da Bíblia, da penitência, algo que está totalmente fora de moda, penitência, faz um friozinho, ninguém levanta para ir na missa, ninguém mais tira a carne na sexta-feira não é dia de comer carne, e os católicos voltaram a comer carne assim na sexta-feira, sem pensar o mínimo na paixão de Jesus. Quarta-feira também um dia sóbrio, que Nossa Senhora pediu em Medjugorje para que retirasse a carne doce, para a gente poder ter um pouquinho mais de penitência. Mas quem faz penitência? Quem faz penitência nesses tempos? Desordem do coração do homem, desordem da família, desordem da sociedade. Uma igreja que é santa, mas que tem nos seus membros também, membros fracos, paralíticos, desordenados. E aí a gente vê também toda essa confusão geral da sociedade, dos países, das nações, algo que beira um colapso geral. E isso também tem um aporte ao mundo, ao cosmos, ao planeta, com a inversão dos polos magnéticos. Então não esqueça que o livro do Apocalipse, ele está diretamente conectado à sua conduta. Se a nossa conduta é boa, tudo está em ordem. Se a nossa conduta é má, tudo está em desordem. Nós somos 8 bilhões de pessoas.
precisamos de muita conversão. Não adianta, não vai vir ordem do caos. O único que pode tirar a ordem do caos é Deus. E isso vai acontecer através do triunfo do coração imaculado de Maria. De um caos geral, Deus tirará um povo novo, conservado ao seu coração, ao coração imaculado de Maria. A igreja vai ser renovada, o Espírito Santo vai brotar verdadeiramente com os seus dons e frutos nos corações. O Santíssimo Sacramento vai ser novamente o centro da sociedade, do mundo, da igreja. Porque como estamos hoje, estamos verdadeiramente assim, paupérrimos de virtudes e de testemunho. Peçamos aos santos mártires, ao diácono São Lourenço, que nos dê a graça da fidelidade nas pequenas coisas e que o Senhor nos sustente em meio às perseguições deste mundo. Principalmente os cristãos perseguidos em terras estrangeiras, onde não se pode professar publicamente a fé católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.